Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, tudo certo. Bom, queridos, estamos aqui mais uma semana para mais uma aula de número 9 da revista Betel Conectar Mais Jovem, certo? Essa aula cujo tema é Jesus, o primogênito dos mortos. É um tema muito forte porque quando a gente fala dessa forma, assim, as pessoas não costumam entender. Só que essa aqui é uma aula pra gente colocar esse assunto em jogo, né? Pra gente falar sobre esse assunto, pra gente debater sobre, pra gente conversar bastante, né? Queridos, como sempre, né? Já vou pedir já desde o início para você deixar seu like, deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com um amigo, para que nós possamos propagar a palavra de Deus aí pra frente, para que ele venha aí realizar grandes coisas em nossas vidas e na vida dos outros, né? Com quem nós compartilhamos essa palavra, pois né, esse é o nosso trabalho, né, que é o ID, e nós temos que cumpri-lo. Tá bom, queridos? Meus irmãos, também vou pedir para vocês, né, que orem por nós, sempre esteja conosco aí em oração. Por gentileza, não nos deixe aí que a gente pede muito encarecidamente a oração de vocês. Tá bom? Queridos, a nossa última aula foi sobre a questão da obra expiatória, né, de Cristo, a questão ali de onde Cristo ele deu a vida por nós, sendo que ele fez isso de forma expiatória, não era para ele ter feito, né? E ainda assim ele tomou nas costas os nossos pecados, né? E bom, por isso nós temos que ser gratos sempre, nós temos que amá-lo como nunca. E é isso, gente. Nosso amor por ele nunca pode ser diminuído. Nosso amor por ele só tem que aumentar por tudo que ele já fez por nós, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. E a gente colocar isso no nosso coração, gente, para que a gente possa praticar isso, né? Para que isso venha a ser uma realidade em nossas vidas, tá bom? Vamos lá, queridos. Como eu disse, né? Aula de número 9, Jesus, o primogênito dos mortos. Queridos, para a gente começar, eu gostaria de estar lendo o versículo do dia com vocês, que se encontra em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Isso aqui por si só já é muito forte, né? Só que nós temos que levar no contexto ainda de entender que aquele que nos ama, isso é muito, sabe, profundo, e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Pessoal, isso aqui é muito importante. A verdade aplicada dessa aula é: a ressurreição de Jesus prova o seu poder sobre a morte. E a ressurreição de Jesus prova o seu poder sobre tudo, mas sobre a morte em si é uma representatividade muito maior, né? Então vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, mostrar que a morte não deteve o poder de Jesus. Para que a gente possa entender que o nosso Jesus ele é bem maior que a morte. Que o nosso Jesus ele tem total poder sobre a morte. Entendeu? Que ele é o que é. 2. Identificar o milagre da ressurreição de Jesus. Muito importante também que nós identifiquemos o milagre da ressurreição de Jesus. Porque às vezes eu acho que a parte que ele morreu, né, é muito importante, claro, eu não tô diminuindo nenhuma das partes. Só que eu acho que às vezes a gente deixa muito de lado a questão dele ter ressuscitado ao terceiro dia. E sobre isso nós temos que falar aqui, tá bom? E compreender a mensagem de esperança através da ressurreição de Jesus. Nós temos que compreender essa mensagem de esperança que ele deixa através da sua ressurreição. É de extrema importância para nós, para que nós possamos seguir a nossa caminhada cristã. Tá bom, gente? Isso aqui é bem além do que nós podemos imaginar na nossa caminhada cristã. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar essa aula, eu queria dar um recadinho para você que está assistindo nosso canal pela primeira vez, já na aula 8, na aula 9, né? Perdão. Mateus, comecei agora. Posso?
Querido, pode. Porém, eu recomendo que você comece desde a aula um, para você ir acompanhando o nosso cronograma da revista, né? Que é muito gostoso. Nós estamos aqui já numa levada bem dinâmica, né? E recomendo que você acompanhe desde a aula um, que pra gente é muito importante. E você vai perceber, né, que eu tava bem mais tímido na aula um, foi porque foi meu início aqui no canal. É, porém, nós temos outros professores aqui também, que dão aula sobre outras revistas, e que inclusive eu recomendo que vocês também assistam aos outros professores, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso também no final da aula aqui, pra gente sempre estar aí batendo esse papo gostoso, tá bom, gente? E bom, novamente, né, peço que orem por esse projeto, pelo projeto Bíblia para o Cotidiano, né? Pelo professor Tony, que é fundador desse canal. Ele dá aula sobre a revista Betel para adultos, né? E também ele faz o Café com Deus, devocional todo dia de manhã aqui nesse canal, que inclusive eu recomendo para vocês, tá, gente? Recomendo muito, que está sendo abençoador e edificante. Mais uma coisa também, é, ore também aí pelo pastor Alex, pelo pastor Orandi, porque são homens de Deus, estão aqui também dando aula junto conosco aí nesse projeto, para que nós possamos nos manter firmes nessa levada, tá bom, gente? Orem pela minha vida também, as coisas não são fáceis, né? É uma correria doida pra lá e pra cá. E, gente, a partir de hoje, eu gostaria de fazer algo novo aqui nas minhas aulas. Toda semana eu vou indicar para vocês um podcast, para que a gente se mantenha aí sendo edificados aí pela palavra de Deus. Essa semana eu gostaria de indicar para vocês o podcast do Jesuscope, que foi lançado, acho que foi no dia. Deixa eu ver, se hoje é dia 20. Se hoje eu tô gravando esse dia 22, foi lançado no dia 20, tá? Com o pastor Luiz Hermínio, um podcast edificante, que você pode aprender muita coisa com isso também. Pode ter algumas revelações para sua vida, quem sabe, né? Que foi o meu caso. Então, assim, recomendo muito, tá? Semana que vem virei com outra recomendação. Espero que vocês sigam aí, porque tá me edificando muito. Acredito que edificará vocês também. Tá bom, pessoal? Então, queridos, vamos lá, né? Primeira parte da aula é uma das partes que eu mais gosto, né? Que é a leitura semanal. Mateus, o que é a leitura semanal? Querido, leitura semanal são um conjunto de 6 versículos que são separados por dias, pra gente ler durante a semana, e no domingo, né, a gente está debatendo sobre esses versículos nas aulas, ou senão a gente vai chegar com uma bagagem para aula. Muitas pessoas, inclusive, usam eles também para fazer devocionais. Mateus, não sei fazer devocional. Mais um motivo para você estar assistindo Café com Deus aqui de manhã, todos os dias. Onde o professor Tony, né? Ele faz esse devocional e você pode aprender junto com o professor Tony, né? E replicar da forma que você preferir. Tem muita pessoa que usa a leitura semanal como devocional porque aqui tem todos os dias da semana, de segunda a sábado, né? E tem o versículo do dia, que inclusive a gente já leu, né? Lá em Apocalipse 1:5. Então a pessoa pode ler no domingo o versículo do dia e nos outros dias a leitura semanal certinha, né? De segunda a sábado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Leitura semanal. Primeiro versículo se encontra em 1 Coríntios 15:2. Eu tô lendo aqui na NVI, tá bom? Ó, na NVI aqui. E aí a gente vai se alinhando aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. 1 Coríntios 15:2 vai dizer bem assim: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu acho que eu li errado, hein? 1 Coríntios 15:2. Tá certo. Não, é isso mesmo, gente. Desculpa que eu tô meio perdido aqui, mas tá certinho. 1 Coríntios 15:2. É isso mesmo. Tá certo. Pessoal, vamos lá. Agora também você está lendo aqui o segundo versículo também, né, que se encontra em 1 Coríntios 15:14. Vamos lá. Que vai dizer da seguinte forma: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A nossa pregação é vã, né, se Cristo não tivesse ressuscitado.
A nossa pregação é vã se a nossa fé é vã se Cristo não tivesse ressuscitado, né? Então assim, pessoal, é muito importante a gente entender isso. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, tá? E é isso que esse versículo fala. Eu vou ler novamente. Se eu parecer estar um pouco perdido, não é que eu tô perdido não, gente. É que eu tô meio gripado. Mas acontece. Nossa, Matheus, tá gripado toda semana? Pois é, minha imunidade tá baixa ultimamente, porque eu estou fazendo um tratamento aí, mas só que tudo certo, tá bom? Vamos lá, novamente aqui eu vou ler pra vocês, tá bom? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É inútil, entendeu? Porque se Cristo não ressuscitou, a gente crê que nosso Cristo ressuscitou. E isso a gente vai falar agora no terceiro versículo, né? Que ele se encontra lá em Mateus 28:6. Deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar minha maior Bíblia logo hoje, que hoje eu tô meio habitolado. Vamos lá, Mateus 28, versículo 6. Vai dizer da seguinte forma: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Ele ressuscitou. E olha que interessante, como ele já havia dito, já era algo anunciado. Ele ressuscitou. Para a glória de Deus, ele ressuscitou. Isso é importante. Para a glória de Deus, ele ressuscitou. Bom, seguindo, né? Vamos lá agora ler em Atos 1:3, que é onde se encontra o nosso quarto versículo, tá bom? Atos 1:3. Que vai dizer da seguinte forma: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus ele se apresenta como vivo, se apresentou vivo com incontáveis, infalíveis provas, na verdade, né? Não incontáveis, infalíveis provas. Ele provou ainda que ele estava vivo. Que ele está vivo, né, até hoje, mas você entendeu? Vocês entenderam o que diz, gente? Por favor, hein? Vamos lá. Vamos seguir aqui, que agora o quinto versículo se encontra em Atos 3:15. Atos 3:15. Vai dizer da seguinte forma, Atos 3:15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Isso aqui é de explodir cabeça, como eu costumo falar, né? Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Isso é total importância para nossa compreensão cristã, tá bom, gente? E isso também é de total importância para que nós possamos entender a importância, né, do chamado de Jesus. Ali da sua missão, né, do seu propósito, para que a gente possa aprender a isso, né? Vamos lá. E o último versículo aqui da leitura semanal, já para a gente passar para a aula, se encontra em João 20:27. João 20:27. Jesus, eu me perco tudo porque a Bíblia é muito grande. E aí, quando eu falo grande, gente, é grande assim, é de tamanho. A minha Bíblia é muito grande. Eu peguei a maior que eu tenho aqui em casa, não sei porquê, mas né. Vamos lá. João 20:27. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, para duvidar e creia.
Cara, isso aqui pra mim é. Olha como Jesus ainda fala: veja as minhas mãos. Nossa, que forte isso. Ele fala novamente, tá? Vou ler aqui pra vocês. Coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Imagine a mão dele ali com aquelas cicatrizes, né? Já. Isso é. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, né? Pra gente tá seguindo aí a nossa aula, ok? Pra mim isso é de total importância aí. Pra que a gente consiga aprender cada vez mais da palavra de Deus. Introdução. Lembrando mais uma vez, ore por nós, esteja conosco aí, para que a gente possa estar sempre evoluindo aí através da palavra de Deus. Vamos lá. Introdução. Jesus é considerado primogênito dos mortos, pois foi o primeiro e o único que ressuscitou para não mais morrer. Todos os homens que foram ressuscitados pelo Senhor, em algum momento da história morreram, novamente. No caso, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor, porém, né, Lázaro foi ficando velho, ou enfim, e acabou morrendo novamente, tá? E está aguardando a ressurreição eterna por intermédio de Cristo no fim dos tempos. Porém, por que Cristo ele é chamado de primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou e vai viver para sempre. Entendeu? Ele morreu por nós, ressuscitou e viverá, nunca mais vai morrer. Ele não vai morrer nunca mais. Vai viver a eternidade. Glória a Deus, né? Por isso. E isso é importante. Ponto-chave da lição. Jesus, ao vencer a morte, se credencia a ser dono da vida. Por isso ele concede a vida eterna a todos os que aceitam seu sacrifício. Por isso que ele concede a vida eterna a todos os que aceitam seu sacrifício. Forte, né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Tão maravilhoso e tão perfeito. Morreu por nós e ainda concede a vida eterna a todos. Porque ele é o dono da vida. E isso é assim pra gente, né, glorificar ele todos os dias, gente. Simplesmente glorificá-lo sempre. Ponto 1. O silêncio da sepultura. Jesus, ao expirar na cruz do Calvário, rende o seu espírito e morre. Lá em Lucas 23:46, né? Inclusive eu quero ler com vocês, né? Vamos lá para Lucas 23:46. Pra gente estar sempre aí bem afiado na Bíblia, né? Isso é muito importante, até porque é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Lucas 23:46. Vamos lá. Deixa eu ver se já tá 46. Não, aqui vai estar o 28 aqui. 46 aqui. Então diz da seguinte forma. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso aqui, cara, é muito forte. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é muito. O destino de seu corpo foi uma sepultura. Arrumada, né, por José de Arimateia. Jesus permanece nessa sepultura por 3 dias. Mas sabemos que houve um reboliço nas regiões espirituais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. 1.1. Uma sepultura vigiada e lacrada. No registro do Evangelho de Mateus, percebemos o cuidado que os sacerdotes tiveram para evitar que alguém roubasse o corpo de Jesus. E depois disse que ele havia ressuscitado, pois além de colocar soldados para vigiar a sepultura, onde o corpo de Jesus estava, foi colocada uma grande pedra sobre a entrada da sepultura. E assim ela foi selada, tá? Isso é importante também te lembrar. Mostrando que não poderia ser violada por ninguém. Lá em Mateus 27, 60 ao 66 vai falar sobre isso. Humanamente falando, né, seria impossível algo acontecer.
Cara, como é que alguém que morreu, que não tem força vital em seu corpo, vai sair dali? Porém, o poder de Deus ele vai além do visível. E, né, vai muito além do humano também. O homem pode tentar, mas não consegue parar o agir de Deus. Os homens tentaram, colocaram guardas, colocaram a pedra, mas o agir de Deus ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Nosso Deus ele age em excelência em todo um instante. E isso pra gente assim é surreal. Vamos lá. 1.2 vai dizer da seguinte forma: Jesus prega aos espíritos em prisão. O corpo de Jesus estava na sepultura, mas segundo a teologia, foi nesses 3 dias que Jesus promoveu mudanças no mundo espiritual. Paulo chega a dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levando cativo o cativeiro. Olha que interessante, levando cativo o cativeiro. Isso aqui se encontra lá em Efésios 4, 8 e 9. Tá bom, pessoal? E eu queria ler com vocês, porque eu sou um cara que eu tô querendo ler com vocês e nós vamos ler. Tá bom? Pera aí. Deixa eu só achar aqui que esses papéis aqui são muito grandes e eu fui um Zezinho ao pegar a maior bíblia que eu tenho aqui pra ler. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui, que eu consigo me encontrar melhor. Acontece, pessoal. Acontece, mas né. Vamos lá. Eu já puxo aqui, ó. Nossa, é muito mais fácil de manuseio. Ela também é NVI, tá, gente? Então eu não vou fugir do NVI, ok? Vamos lá. Se encontra em Efésios, né? Só confirmando aqui. Isso, se encontra em Efésios. Efésios 4, do 8 ao 9. Vamos lá. Efésios 4, do 8 ao 9. Vai dizer da seguinte forma: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Isso é o que Paulo fala aqui em Efésios. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante também pra gente, porque pra gente entender que ele foi, né? Paulo chega a dizer, né, que Jesus ele foi até as partes mais baixas da terra, né? Levando cativo o cativeiro. Ou seja, levando para junto de Deus aqueles que depois de mortos se encontravam no seio de Abraão. Pedro disse que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Aí em 1 Pedro, né, 3,19 vai falar sobre isso. Anunciando que ele era o Messias. Quando Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos, quando, né, ali onde é escrito a questão de Apocalipse, né, Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno. Jesus não estava preso por uma sepultura. O reino espiritual estava sendo abalado pelo seu poder. E isso aqui também é de profundo entendimento para nós. Que mesmo que para o mundo Jesus estava morto, o reino espiritual estava acontecendo um reboliço sem parar. No reino espiritual estava acontecendo tantas coisas, mas tantas coisas que a gente não conseguia mensurar. Entende como isso é forte? É que é o nosso Deus, cara. É o nosso Deus, é o nosso Jesus. E isso pra gente tem que ser muito claro. Bom, como vocês sabem, né, a revista Betel, Conectar Mais Jovem, tem aqui a aba escrita refletindo, né, que vai citar algum trecho de algum pastor, algum escritor, enfim. E eu gostaria muito de ler essa daqui, que está escrita aqui, que o pastor Gesiel Gomes escreveu. Enquanto o mundo vivia o silêncio da sepultura de Jesus, Deus estava preparando o maior evento da história, a ressurreição de seu filho com poder e glória. Aleluia. É surreal, cara. É surreal isso. Porque Deus, ele estava preparando o maior evento da história. Essa ressurreição
Cara, esse é nosso Deus. Vamos lá. Ponto 2. A ressurreição de Jesus. Não lembro se eu falei o nome da pessoa que escreveu aquilo, né? O pastor Gesiel Gomes, tá bom, gente? Eu também é um homem de Deus, um homem muito usado. Quem puder ir seguir, fique à vontade, ele também, tá bom? Ele é top. A ressurreição de Jesus. Ponto 2, tá? Esse aqui. Vamos lá. A ressurreição de Jesus marca o início de um novo tempo na vida de seus discípulos. Os religiosos da época quiseram contestar esse acontecimento, mas Jesus foi visto por testemunhas, além das provas que é descritas em Atos 1:3, que a gente leu lá, né? Que ele deu infalíveis provas. As provas não tinham como falir, não tinham como bater de frente contra aquelas provas, tá? E vamos lá. 2.1. Jesus vence a morte ao ressuscitar. Jesus estava morto e seu corpo repousou em uma sepultura. Para os religiosos da época, Jesus tornará-se parte do passado. Porém, né, eles foram surpreendidos com a notícia de que ele havia ressuscitado. A ressurreição de Jesus mostra para os seus algozes quem de fato ele era, mas também revela o seu poder sobre a morte. Olha que profundo isso. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, pois a morte não tinha poder para reter o corpo de Jesus. A morte não tem esse poder, cara. Isso é surreal. A morte não tem o poder para reter o corpo de Jesus. Você tem noção do quanto nosso Jesus é poderoso? Inclusive, né, sobre isso aqui, né? Fala lá em Atos 2:24, tá bom, gente? Vamos lá. Paulo chega a dizer que Jesus aboliu a morte, tornando-a inoperante. Lá em 2 Timóteo, né? 1:10 ele fala sobre isso. O próprio Cristo declarou a João que tinha a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. O Novo Testamento mostra o Cristo exaltado por Deus e vencedor. Aleluia. Ele venceu, gente. Ele venceu. Glória a Deus. Eu tô ficando embargado já, gente. Pra quem tá assistindo minhas aulas aí sabe como é que eu sou já. Eu tô ficando embargado aqui já porque, nossa, esse é o nosso Cristo. Ele é exaltado. Ele... glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, 2.2. A mentira dos religiosos. O texto bíblico de Mateus mostra o suborno oferecido aos guardas para mentir acerca dos eventos que ocorreram na manhã da ressurreição, né? Tentaram omitir a verdade por muito dinheiro. Isso a gente pode ir lá ver, né? Em Mateus 28:11 ao 15. Tentaram subornar ali, né? Para omitir o que realmente havia acontecido naquela manhã. A tentativa de omissão da verdade por parte dos sacerdotes não impediu que a mensagem se espalhasse e pessoas fossem alcançadas com as boas novas de Deus. Jesus apareceu no período de 40 dias a mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Inclusive, recomendação também do louvor aqui. Emaús do grupo Morada, porque esses 2 discípulos a caminho de Emaús, cara, que é muito forte quando eles tanto que falam no louvor, né, que ao partir o pão os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem tu és. E nossa, isso aqui é glorioso, cara. Isso aqui é glorioso, é o nosso Jesus. Aos apóstolos, né, ele também aparece, e a Tomé, apresentando a ele os sinais dos cravos. Foi visto por mais de 500 irmãos. Lá em 1 Coríntios 15:6 vai falar sobre isso. Apareceu a Tiago, seu irmão. Lá em 1 Coríntios 15:7 vai falar sobre isso. E depois de sua ascensão apareceu também a Paulo. Lá em 1 Coríntios 15:8. Então, a mentira jamais venceria a verdade de Deus. O que os religiosos tentaram fazer foi literalmente esconder, jogar as coisas para debaixo dos panos. Mas a mentira nunca vai parar ele. Você entende isso? A mentira nunca vai vencer a verdade de Deus, que é plena sobre tudo.
é soberana. Entende? Então, cara, eles tentaram, mas não conseguiram. 3.3 Mensagem de esperança. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus se apresenta a seus discípulos, mostrando que toda a autoridade tinha sido concedida a ele, e os incumbe da responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações através da pregação do Evangelho. Tá? Isso aí a gente vai ver, né, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, por exemplo, tá bom? E agora, né, 3.1 É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao ressuscitar, Jesus vem com poder e autoridade. Seu corpo não é mais aquele machucado e cheio de feridas. Olha que glorioso aqui. É mais um corpo glorioso, não estando mais limitados pelas paredes ou espaço físico. Em Lucas 24:31, Jesus simplesmente desaparece na frente dos discípulos lá em Emaús. É como a gente já comentou aqui, né? Eles reconheceram que era Jesus e ele simplesmente desapareceu. Ai, isso aqui é... Aquele que foi humilhado e crucificado, agora ele volta exaltado e cheio de majestade. Desculpa, gente, minha dicção tá bem ruim hoje. Até porque realmente estou meio gripadinho. Mas vamos lá. O evangelista João relatou a oração de Jesus quando disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso aqui é relatado lá em João, né, 17:5. E é glorioso, cara, glorioso, não tem jeito. Vamos lá. Não precisamos temer, pois Cristo ressuscitou e tem poder para conceder a vitória ao seu povo. Ele tem poder para conceder a vitória para nós. Basta nós buscarmos a Ele com todo o nosso coração e vivemos uma vida aí no caminho que Ele nos colocou, para a glória de Deus. 3.2 A volta de Jesus, uma mensagem de esperança. A maior promessa que temos, sem dúvidas, é a promessa de vida eterna na glória com Cristo. Essas duas certezas foram confirmadas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo chegou a dizer que os irmãos deveriam consolar uns aos outros, com a mensagem do arrebatamento. Né? Tanto que isso aqui é falado lá em 1 Tessalonicenses, né? 4:18. O próprio Jesus deixou claro que o desejo dele é nos levar para morar com ele, nas mansões celestiais, né? Lá em João 14, do 1 ao 3, ele fala sobre. A igreja primitiva proclamou essa mensagem ao pregar e aguardar ansiosamente pela volta de Jesus. A recomendação bíblica é que qualquer um que tenha essa esperança precisa se purificar como Jesus é puro. Qual que é a esperança que Jesus trouxe? Simples. A promessa de que ele quer levar todos nós a morar com ele. Que esse é o desejo dele. É nos levar para morar com ele, cara. Nas mansões celestiais. Viver eternamente ao lado dele. Nossa, isso é... Gente, Jesus, cara. Jesus, tá ligado? Não tem muito o que falar, cara. Eu vou aqui, igual eu falei já diversas vezes, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. É o Jesus, é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. E só para concluir, né? Eu gostaria de ler aqui a conclusão aqui da revista que vai falar o seguinte: a ressurreição de Jesus dentre os mortos foi um ato divino, colocando fim ao império das trevas e ao domínio da morte. A mensagem da ressurreição de Jesus, além de trazer esperança, deve também nos motivar a viver uma vida santa e irrepreensível. Entendeu? Santa e irrepreensível. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? É sempre uma bênção estar aqui com vocês, falar para vocês. É muito gostoso. É algo que eu me descobri fazendo, né? Então, gosto muito de estar aqui. Novamente, peço que orem por nós, ok? Peço que orem para todos os professores desse canal aqui, pois estamos em afinco aí nesse projeto aí, para proclamar o reino de Deus sempre, tá bom, gente? Que esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco, sem dúvidas. Então, pessoal, o ponto é o seguinte: eu aguardo vocês aqui na próxima semana, tá? Mas, porém, Matheus, gosto muito da sua aula, queria assistir mais. Cara, eu tenho recomendações para vocês. Na segunda-feira, aqui nesse mesmo canal, o pastor Alex dá aula sobre Central Gospel, né? Sobre a revista Central Gospel.
uma benção, cara. Igual o pastor Alex, assim, é um dos professores de EBD, assim, mais diferenciados que eu já vi na vida. Ele é surreal, eu aprendi muito com ele, por mais que a gente tenha passado pouco tempo congregando na mesma igreja, que eu cheguei, né? E aí, pouco tempo depois, menos de um ano aí, ele foi para a igreja atual dele, onde ele é pastor Alex, né? O pastor Alex. E ele era o diretor da EBD na época que eu cheguei lá e, cara, total exemplo, né? Na terça-feira, aqui também nesse mesmo canal, o pastor Urandi tá dando aula sobre a revista CPAD. Uma benção, pastor Urandi, homem de Deus, é, também assim ensina como ninguém. Quarta-feira, o professor Tony dá aula sobre EBT adulto aqui. Cara, o professor Tony é bênção na minha vida, é bênção na vida da maioria das pessoas que eu conheço da minha igreja. O cara é assim, muito fora da curva, é um professor com ímpar, então também venho aqui que vocês não vão se arrepender. Né? E a quinta-feira, né, tem eu aqui dando aula aí da revista Conectar Mais Jovem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Esteja conosco, ore por nós, porque nós estamos aqui diante de Jesus aí, buscando aí sempre o melhor. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Que nosso Senhor Jesus cuide de tudo que vocês puderem pensar, né? E que semana que vem vocês estejam aqui comigo, novamente. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Até a próxima.